Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Universo Bipolar, nossas lives de domingo à noite. Para quem está aqui pela primeira vez, todos os domingos, das 7h30 às 8h30, uma live sobre este assunto tão interessante e tão heterogêneo que é o universo das bipolaridades. O ano passado nós já fizemos várias lives, então quem tiver interesse, busca lá no YouTube, porque quase todas ficaram gravadas, estão lá para vocês assistirem. Tem também outras lives além do Universo Bipolar, outros vídeos, até vídeos mais antigos, que eu fiz muito anteriormente, na época do Facebook, das lives do Facebook, também estão por lá no YouTube. E a de hoje também vai estar mais tarde. Esse ano a iniciativa é trazer um convidado a cada domingo, semana psiquiatra, na outra semana psicólogo, para a gente conhecer mais profissionais que trabalham com esse assunto e também ouvir a experiência, a expertise, aquilo que leu, toda a bagagem que essas pessoas que estão aqui vão trazer. São pessoas muito especiais, pessoas que eu confio e por isso que eu estou trazendo, e que eu tenho certeza que vão agregar bastante no entendimento de vocês, com mais coisas além das que eu falo por aqui. No dia de hoje, a gente encerra a semana também da bipolaridade, e a semana da bipolaridade é a semana que eu faço os lançamentos dos meus cursos, que eles são semestrais. Agora as inscrições para o primeiro semestre, e no segundo semestre nós teremos de novo a semana da bipolaridade lá por volta de setembro. Os cursos, eles são cursos de casos clínicos, então são casos discutidos, reais, com base no diagnóstico diferencial, nas condutas, são oferecidos tanto para psicólogos quanto para psiquiatras ou médicos que trabalham com saúde mental e que sentem uma necessidade de manejar, né, conseguir lidar melhor com casos mais graves. Então, se alguém ainda não se inscreveu, muitas pessoas já se inscreveram, a gente encerra hoje à meia-noite. Muitas pessoas, quem não se inscreveu, pode acessar os links pela bio, que ainda restam algumas vagas por lá, tá bom? Então, eu não vou me delongar muito, eu vou chamar agora o doutor João Lorenzini, meu amigo, e também um psiquiatra brilhante, especializado também no transtorno bipolar. Acredito que atualmente esteja somente focado nisso também. E aí vocês façam as perguntas, preferencialmente por esse botãozinho aqui de interrogação, porque eu acho que é melhor tirar os comentários aqui, porque senão não dá para ver o convidado. Então, não fiquem bravos, as perguntas vão ali para dentro, e aí eu vou trazendo para o João as perguntas e a gente vai com o que tem. Então, vamos chamar aqui para entrar aqui ao vivo. Vou me afastar porque... Olá, Diego. Boa noite, pessoal. E aí, João, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer muito grande estar aqui hoje. Olha, o João, ele é tão ocupado, gente, para conseguir falar com ele, mesmo conseguir fazer amizade com ele, é só por aqui realmente, porque a gente manda mensagem, a gente manda meme, a gente manda reels pelo direct, ele só vai ver realmente alguns dias depois, né? Olha, eu já te colocando em maus lençóis por aqui. Então, agora com a Carol grávida, as coisas estão mais loucura ainda. Mas, mas é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu sei que eu queria até falar para as pessoas que eu comecei nesse ramo, nessa parte, a focar em transtorno bipolar no final da residência, quando eu comecei a ler um livro seu. Então, era um livro que hoje, inclusive, ele é vendido com a capa azul. Na época, peguei a primeira edição, acho que um dos primeiros que você vendeu, que foi vermelho. E eu falava assim, não, mas transtorno bipolar eu sei o que é. Porque na residência eu só via transtorno bipolar tipo 1. Então, aqueles pacientes internados. Eu comecei a ler aquele livro, eu falei, não é possível, eu não sei nada de transtorno bipolar. Eu li 3 vezes aquele livro, depois acho que eu fui um dos primeiros a fazer o curso, né? O seu curso, então, um prazer muito grande
tá aqui, Mas o pessoal. João, assim, essa live não é para as pessoas ficarem puxando meu saco, porque senão as pessoas vão achar que eu chamo as pessoas para vir aqui. Olha, eu já fazendo leitura mental do que as pessoas vão achar. Aí eu chego na terapia, a terapeuta fala, mas você não pode fazer leitura mental, porque você não tem controle. As pessoas podem até achar, né? Sempre vão achar várias coisas, né? Então, e aí a gente sempre preocupado com o que as pessoas estão achando, né? Mas aqui de novo eu fiquei preocupado agora, assim, não, as pessoas vão achar que eu chamo as pessoas para falarem que fizeram meu curso, que gostam de mim, que não sei o quê. Foi Mas também se achar, tem que estar tudo bem, né? por livre e espontânea vontade. Estou sendo o mais honesto possível e é a verdade. Mas pronto, vamos parar de puxar o saco, então. Certo, certo. Então eu vou puxar aqui as perguntas, né? Vou filtrar aquilo que eu acho que também é interessante e tudo. E aí vou te perguntando, a gente vai trocando e tudo. Uma pessoa diz aqui se é normal a pessoa com transtorno bipolar cismar com as coisas de casa e jogar as coisas fora, como vasilhas, roupas e também cismar com pessoas do seu convívio. Isso já vai para 3 meses. Não, não é normal. Quando a gente fala de transtorno bipolar, não existe um único sintoma que esteja presente em todos os bipolares. Existem indivíduos que podem ter uma obstinação ou uma irritabilidade, ficarem mais reativos, mas sintoma em específico não pode ser considerado algo normal. Claro que quando a gente fala de qualquer transtorno mental, a gente precisa levar em consideração outros sintomas associados e não um isolado. Uhum. Essa pergunta ela me fez lembrar de uma postagem até que eu acabei. Me mandaram, as pessoas me mandam muitas coisas, os profissionais, eu peço até agradeço muito por isso, porque não é fácil ficar achando conteúdo para ficar pondo, né? E aí me mandaram de uma pessoa um conteúdo, né, lá na internet, e a pessoa, o marido tenta anular o casamento, ele não queria só apenas o divórcio, ele queria que fosse feita uma anulação e que não aparecesse nos registros dele que ele era divorciado e que sim solteiro, como se aquele casamento com uma pessoa portadora de transtorno bipolar tipo 1 nunca tivesse existido, e ele alega que ele não conheceu, não sabia disso mesmo tendo se relacionado com ela durante um tempo. E aí, nessa matéria, mostra que a juíza levou em conta, negou, claro, o pedido, e mostra que a pessoa tinha delírios de achar que as coisas de casa tinham que ser jogadas fora. Até interessante, porque é uma coincidência. Claro que, assim, nessa situação do transtorno bipolar tipo 1, isso é na mania. Então, é um quadro, assim, extremo, em que a pessoa começa a pegar coisas de casa e jogar fora, joga o eletrodoméstico. Ou então, no caso, acho que era tudo que era vermelho, ela jogou fora de casa. Agora, seria muito difícil uma pessoa com transtorno bipolar tipo 1 estar aqui na live fazendo essa pergunta se é normal ou não, né? A não ser que essa pergunta esteja sendo feita para outro familiar, aí não é o caso, né? Mas uma pessoa com transtorno bipolar tipo 1 não diria, é normal eu ficar falante, ou eu duvidar, ficar paranoico com as pessoas. Não, porque a base da mania é justamente essa falta de crítica, né? Agora, a paranoia ela pode acontecer, mas não necessariamente dessa maneira, né? Não é algo característico, né, da bipolaridade, isso assim frequentemente na maior parte das pessoas que estão em ambulatório, né, em consultórios, né, no A dia. gente, na maior parte das vezes, os sintomas mais sutis de bipolaridade, esse quadro mais exuberante, que é do transtorno bipolar do tipo 1, na mania, ele é menos comum. E as pessoas, é interessante até perguntar se é normal, né? Às vezes é um quadro tão crônico, tão persistente, que aquilo já enraizou no comportamento da pessoa e quem está em volta até estranha, fala, nossa, mas ela está assim há tanto tempo, será que isso é normal? Será que faz parte da normalidade? Não. E às vezes até acaba demorando para buscar uma ajuda por conta disso. É
E aí vem uma pergunta bem interessante em seguida, aqui uma psicóloga diz que é recém-formada e que ela queria entender um pouco qual é o momento ideal para encaminhar um paciente para o psiquiatra. Interessante. Então, qual que é a questão? A gente sabe que se há uma suspeita de um transtorno mental, já vale a pena um encaminhamento para o psiquiatra. E se for uma suspeita ainda de transtorno bipolar, esse encaminhamento ele necessita ser feito. Por quê? Porque muita gente, como a gente estava falando aqui, acaba demorando para encaminhar, justamente porque os sintomas eles não são intensos ou graves o suficiente. Então, a pessoa ela passa anos da vida com sintomas moderados, funcionando em determinadas áreas da vida, e ela vai demorar anos para receber esse diagnóstico. A maioria dos bipolares não são aqueles bipolares do tipo 1, são aqueles bipolares que têm sintomas mais brandos, do tipo 2, que às vezes demoram até quase 20 anos para receber um diagnóstico. Então, para não ter esse tipo de demora, vale a pena, olha, estou suspeitando, vale a pena encaminhar para alguém que você confia, pelo menos para ver, olha, realmente essa pessoa precisa ser tratada com medicação, não, ela tem um transtorno bipolar, não tem. Então, sugeriria que realmente encaminhasse na suspeita. E eu acho que assim, o bom psicólogo e o bom psiquiatra, eles sempre vão saber encaminhar um para o outro. Então, o bom psiquiatra sabe indicar a psicoterapia e o bom psicólogo sabe a necessidade do medicamento. Agora, o que não pode acontecer realmente é um preconceito enrustido, porque às vezes, né, a pessoa, assim, é até uma pessoa do bem, uma pessoa que tem boas intenções, psicólogo que eu digo, mas na cabeça dele vem alguns estigmas sobre remédio deixa dopado, remédio vicia, o remédio afeta o corpo, engorda, altera a pessoa, altera a personalidade da pessoa. Vai. E aí, às vezes, a pessoa fica com receio de ela provocar isso, né? Porque se ela encaminhou e a pessoa fica mal num tratamento, pega mal para a pessoa que encaminhou, né? Assim como se eu encaminhar uma pessoa para um terapeuta, o terapeuta fala uma bobagem para a pessoa e ela me contar depois, eu vou ficar desconfortável com aquilo que aconteceu, eu vou pedir desculpa por aquilo. Então, mas eu acho que de uma certa forma ainda existe sim um certo preconceito acerca dos medicamentos, uma dúvida também sobre qual função, qual o papel do remédio. Uma coisa não impede a outra. Então, assim, às vezes um medo, né? Ah, eu encaminho para remédio, a pessoa some os sintomas, ela fica bem, ela para a terapia. Isso é uma insegurança do psicólogo, porque os remédios tratam coisas diferentes e a pessoa tem questões de vida diferentes. Então, se ela não souber abordar aquilo que é da parte dela, é preocupante porque ela realmente não entendeu ainda a função importante que ela tem no papel de um tratamento, né? E imprescindível no papel do tratamento, né? Exatamente. E eu lembro, Diego, até você está falando, estou lembrando de uma paciente que eu vi recentemente, que ela estava num quadro depressivo misto. E ela falou, não, mas eu não procurei antes o psiquiatra, porque o meu psicólogo falou que não procura, porque você não deve tomar medicamentos nesse momento, que eu vou te tratar sem eles. Então, o que, que acontece? Eu acho que o psiquiatra e o psicólogo, eles precisam falar a mesma língua na hora de tratar o paciente, porque senão causa um problema, porque vai no psicólogo, ele fala uma coisa, vai no psiquiatra e fala outra. O tratamento, ele não anda tão bem. Então, é muito importante essa comunicação entre ambos os profissionais, né, Diego? Exatamente. E desmistificar esses preconceitos, porque assim, eu evitava muito de falar sobre isso na minha página. Depois de um certo tempo, eu pensei que na realidade isso é um dever nosso
explicar para as pessoas uma questão importante sobre a psicologia na América Latina. Porque, assim, as escolas de psicologia do mundo todo, existem várias linhas, existem várias escolas de formação, de visão, de entendimento sobre o que são as alterações de comportamento e quais as causas e por que e como elas devem ser tratadas. E, em geral, o mundo todo caminhou num sentido de buscar se aproximar cada vez mais das neurociências e entender que existem coisas que são inatas, são predisposições, e quando o psicólogo ele identifica isso, ele na verdade está livrando a pessoa da culpa. Ele está dizendo, isso não é interno, é igual dizer para você, você vem com febre, dor de garganta, e eu digo, vá para casa e controle a sua febre com seu pensamento. Tente encontrar uma sinergia do seu corpo com a sua natureza de origem. Tenta encontrar, você não é assim, você não nasceu desse jeito. Por que você permitiu que seu corpo fique assim? Você tem que voltar a encontrar seu equilíbrio, seu eixo. Tenta buscar. É um absurdo dizer isso para coisas que são físicas, assim, objetivas. Só que o bom psicólogo hoje em dia ele sabe disso, que a neurociência é importante, que a psiquiatria, que os transtornos que são alterações da espécie, são biológicas e se dissemina de uma forma semelhante nas espécies do mundo. E isso é importante. Mas, de uma certa forma, na Europa, numa parte da Europa e na América Latina, ainda a formação era uma formação voltada para uma coisa humanística. E quando eu digo humanístico, não estou dizendo que eu sou desumano ao fazer o contrário, mas eu quero dizer que não está dentro das escolas biológicas. Então, nos Estados Unidos e no restante do mundo como um todo, as escolas de psicologia, elas entendem de sistema nervoso central, de redes neurais, de comportamento, de modulação de comportamento e todo um entendimento que se aproxima com a neurociência. Nas outras escolas, sim, tem uma parte dessa formação, mas é dada muita ênfase para o entendimento do ser humano no ambiente. O que o ambiente provoca no ser humano? O que esse ambiente gera na pessoa. O ambiente é importante? É claro que é importante. Se você fala para mim que foi num lugar que é um hospital de Covid, todos estavam tossindo e você não estava de máscara e todos tossiram e uma pessoa, a senhora, virou para o seu lado e tossiu bem no seu rosto e você, depois de 7 dias, está com febre, tosse, falta de ar, dor no peito. Então, claro que o ambiente é importante. Só que por que às vezes eu e você fomos no mesmo lugar, a gente recebe o mesmo ar e um adoece e o outro não? Porque tem uma vulnerabilidade interna que vai diferenciar quem vai adoecer e quem não vai. Então essas duas coisas são importantes. Então eu acho que assim, é importante as pessoas, hoje em dia eu levanto essa bandeira, né? Se o seu psicólogo fala que não existe diagnósticos, ou que se ele fala que remédios não são importantes, você deve buscar outro psicólogo. Eu falo isso hoje, tenho coragem para falar isso, porque eu não posso ser hipócrita em querer agradar todo mundo. Ai, não, mas vai ter gente que vai ficar chateada com essa informação, que eu colocar isso desse jeito. Mas é a vida da pessoa, né, que está em risco. Com certeza. E é interessante, né? Porque você me contando essas coisas, eu lembrei de um outro caso de uma paciente que falou assim, não, mas diz, olha, a minha psicóloga falou que eu não tenho carinha de bipolar. Eu acho que todo mundo, em algum momento, que tem transtorno bipolar, já deve ter escutado essa pérola. E isso atrapalha muito, porque você fala, poxa, mas espera aí, né? Então, é, você não vai querer tratar porque a sua psicóloga falou que você não tem cara de bipolar. Daí, o que é cara de bipolar? Então, vale a pena, às vezes, olha, qual que é a sua percepção sobre o paciente? Ou a psicóloga entrar em contato, me conta qual que é a sua percepção, isso já ajuda muito e não atrasa o diagnóstico em tanto tempo, tanto sofrimento, tantos medicamentos errados. A gente está falando de um quadro arrastado. É. Isso acho que vai muito em consonância com uma próxima pergunta que tem aqui, que é por que que é tão difícil de tratar os sintomas nos estados mistos? Perfeito. Quando a gente fala
de estados mistos, a gente não está falando só de uma depressão e uma hipomania ou mania ao mesmo tempo. A gente não está falando que tem um polo da depressão junto de um polo da mania, porque senão ia ser fácil. Você ia colocar um antidepressivo e você ia colocar um estabilizador de humor, a pessoa ia melhorar. Nós estamos falando de uma instabilidade muito grande. Então, primeiro, você precisa estabilizar o indivíduo com medicamentos que têm função antimaníaca. Então, aquela pessoa que está, por exemplo, numa depressão mista, sem energia, está agoniada, impulsiva, mas ao mesmo tempo desanimada. E a gente precisa tirar o polo da ativação. E depois que sobrar uma depressão pura, a gente pode utilizar medicamentos ativadores. Só que isso demanda muito tempo, porque o cérebro dessa pessoa está uma parte ativada, uma parte desativada. O sono está desregulado, o impulso está desregulado, o pensamento está desregulado. Isso tende a demandar muito tempo, tende a ser crônico. Fora o uso de antidepressivos que essa pessoa já deve ter recebido ao longo do tempo, que vai piorar o curso também da doença. É isso aí, né? Eu tô me lembrando você falando de um artigo que ele mostra assim, né? Ciclagem rápida e estados mistos. Qual a origem? De fato, antigamente eles consideravam que os estados mistos eles só aconteciam no bipolar tipo 1 e era uma forma de transição entre a mania e a depressão. Então, enquanto a pessoa estava lá no hospital, em mania, nananã, eufórica, tal, cantando, falando, sem dormir, impulsiva, agitada, pressão de fala. Aí, a hora que ela ia passando para depressão, nessas 2 semanas entre um episódio e outro, ela estaria num quadro misto. E aí teria suas características ali específicas. Mas o que o tempo mostrou, e a hora que a gente busca os achados lá da época do Kraepelin, que é um autor que foi o primeiro que descreveu essas pessoas com esses quadros de ativação e de depressão se sucedendo um ao outro, um aluno dele, que é o Weigand, ele fala o seguinte, que discordava do professor, o Kraepelin, que na verdade tinham pacientes que já começavam os seus quadros como estados mistos e que viviam estados mistos durante todo o episódio da doença. E aí o que ele se debruça a ver são pessoas que começavam a ter alterações de humor muito cedo. Então, muito, muito precocemente, ou na infância ou no início da adolescência. Aquela pessoa que teve lá a sua depressão com 11 anos, tentativa de suicídio, automutilação. Então, hoje em dia a gente tem que pensar que tem várias origens, sim, para o estado misto. Tem gente que é porque é bipolar tipo 1 e está migrando de um polo para o outro, mas nos bipolares tipo 2, início muito cedo, né? Uso de substâncias, maconha é a campeã das campeãs das campeãs, porque é terrível, porque ao mesmo tempo que ela acalma a pessoa e é bom utilizá-la, porque uma parte dos sintomas fica controlado com ela durante um tempo, ela está colhendo, está criando um monstro que vai, uma bactéria que vai devorá-la daqui a alguns anos. Né? A maconha é basicamente isso, numa pessoa com transtorno bipolar. E às vezes a pessoa usa durante 10 anos da sua adolescência, início da vida adulta, e depois não sabe por que está em quadro depressivo recorrente misto e nada funciona. E por quê? Porque houve uma criação de um bicho bravo lá atrás, né? E uso dos antidepressivos, né? Como você disse. Então, essas coisas não são criadas muitas vezes ao acaso. Como você disse, são quadros em que os sintomas de ativação, além deles existirem junto com a depressão, eles vão nos sintomas depressivos e falam assim: eu te dou R$ 20 para você ser mais grave do que você é. Então, assim, eles boicotam ainda os sintomas depressivos, né? Os sintomas da mania, eles pagam para os sintomas depressivos, piorando-os, né? Fazendo eles serem piores. Então, as pessoas ficam sempre nesse frenesi de por que que eu estou deprimida? E uma pessoa escreveu num comentário, num post outro dia, até assim, né? Meio grosseira, assim, na atitude ali, essa merda que ninguém me dá remédios para depressão e eu nunca melhoro e só remédios para mania. Provavelmente porque não adianta a pessoa te dar, tá? Ninguém está sendo cruel nesse momento. A pessoa só está percebendo que tem uma instabilidade e sintomas de ativação que eles precisam ser controlados
Primeiro, porque a instabilidade do quadro é por conta desses sintomas da mania, né? O foco de uma pessoa com transtorno bipolar, que é sempre a depressão, e eu não tô bem, e eu não tenho energia, e eu não sou como antes, mas a pessoa nunca se faz essa pergunta sobre o que que eu tenho de ativação hoje, né? Eu pergunto, o que que você tem hoje de ativação? Nada. Aí a gente faz a consulta inteira e no fim eu falo, você tem isso, você tem isso, você tem isso. A pessoa mas Natal, e não entendeu ainda, não conseguiu entender ainda, que eu sei que é complexo, como esses quadros são capciosos, né? E esses pacientes, às vezes, acabam pressionando, a gente se sente pressionado, a gente quer tratar o mais rápido possível. Quando vem alguém, essa pessoa ela quer melhorar, só que muitas vezes ela quer que melhore da energia, quer que melhore da falta de prazer, antes de melhorar o resto. Então, é o que você falou, até explicar para a pessoa, olha, não pode, precisa ficar repetindo isso várias vezes, porque é contraintuitivo para o paciente que chega fala assim, olha, você está deprimido, mas eu não vou dar antidepressivo. Mas como não? Eu estou sem energia, tá, mas você está com pensamento acelerado, você está com ativação noturna, etc. Então, é uma pressão. Às vezes eu preciso respirar fundo, assim, e falar, não, olha, eu estou me sentindo pressionado, mas calma, eu vou explicar bem para a pessoa, porque não é fácil, né? Exatamente. É muito complicado isso, porque a gente, assim, a psicoeducação, ela tem que ser doses intravenosas de psicoeducação, porque é uma coisa assim que a pessoa precisa entender realmente o que está acontecendo, porque senão ela não adere ao tratamento. E é aquilo que eu sempre brinco: se a pessoa, você buscar na esquina um outro psiquiatra, você facilmente encontrará alguém que vai dizer que você não tem transtorno bipolar, ou que vai dizer até que você não tem nada, para você ver como essa especialidade é uma especialidade complexa, porque ela é subjetiva. Então, assim, como ela é subjetivo e eu não vejo alguém sangrando na minha frente, eu posso ter alguém que não tem uma formação técnica adequada, que pode olhar para alguém que tentou suicídio muitas vezes e dizer: não, você não tem nenhum transtorno. Isso já aconteceu comigo, assim, eu já vi um caso assim que a pessoa disse que o profissional tinha dito que ela não tinha nada, que foi vários, que um disse que não tinha nada, que o outro disse que era, claro, depressão com ansiedade, que o outro disse que era só borderline, só não, mas era borderline, e que o outro disse que não era nada. Então, é complicado, eu sei, é complicado. É complicado, mas hoje em dia, eu acho que em tudo na medicina a gente tem que se buscar, tá na dúvida, busca, lê, busca, vai atrás, estuda, tem um pensamento crítico, questione o profissional, porque hoje em dia, assim, a gente tem as informações, não é mais aquela era, né, que eu lembro que eu ia no meu pediatra, com a minha mãe me levava, e a gente ia lá, aí assim, todo mundo quietinho, a gente ouvia, aí a gente ia embora com a receita. Então, assim, o que é? O que é isso? O que que tem? Como que funciona? Para que que o remédio serve? O que que o remédio causa? O que que eu tenho que esperar com o remédio? Então, são tempos diferentes, né? A gente tem, e o que eu acho que tá certo, né? Dá mais trabalho? Dá, porque não é um supremo poder, um supremo saber, mas é um momento de a gente sempre ter a informação, né? A internet na nossa mão, os alunos também. Antigamente todo mundo sentado ouvindo tudo, hoje em dia a pessoa já pega com o celular e já fala, não, mas eu vi aqui que tem uma outra coisa aqui, né? E aí você tem que lidar com essa informação rápida, presente, né? Eu até queria levantar um ponto que eu acho interessante, o quanto que essas informações que a gente compartilha aqui, você também muito, e isso ajuda muitos pacientes. Claro que a gente recebe outros pacientes também que vêm com ouvem um monte de baboseira, mas por um outro lado ajuda. Eu tive uma paciente que passou comigo faz um mês, e ela estava num quadro misto, ela estava gravíssima. O psiquiatra passou para ela um antidepressivo, ela foi para debaixo da ponte pensando em morrer. E ela falou, mas não é possível eu não melhorar. E ela assistiu uma live foi da doutora Doris com você, eu acho que foi numa Páscoa, alguma coisa assim. Ela falou, não, eu tenho isso, eu tenho transtorno. Então é interessante você
ter essa perspectiva de ter novas informações chegando, né? Isso pode ajudar muita gente. O empoderamento sobre o diagnóstico, já que essa palavra está tão na moda hoje em dia, mas que eu digo assim, além disso, né, desse empoderamento, porque assim, tem muitos profissionais que não gostam disso, infelizmente. Ah, eu li que é assim, como se o transtorno mental fosse uma coisa diferente das outras doenças. Nas outras doenças, eu tô com sangue nas fezes, eu vi que pode ser câncer, pode ser, não pode ser. Ninguém leva isso para o mau lado, né? Nenhum profissional se sente tão ofendido quando é com uma questão outra. Agora, na parte dos transtornos mentais, parece que se o paciente buscou informações e acha que tem um diagnóstico, logo ele está querendo ter este diagnóstico para um ganho secundário dele, para que as pessoas tenham dó dele, para que ele seja aposentado, enfim. Claro, pode existir? Pode, mas aí a pessoa vai ficar claramente na sua frente falando, eu quero ser aposentado, eu tenho esse diagnóstico, me dê aposentadoria. Não é o que a maior parte das pessoas tem. As pessoas querem ficar bem, né? Tem pessoas assim, mas não é a maioria. Mas eu acho que muitos colegas ainda levam para o lado de ser como se fosse assim, eu tô armado, sabe, contra a pessoa. Então, se ela vem já dizendo que ela leu e que ela pode ter, então ela está forçando. Então, é personalidade. Na verdade, isso não é nada disso e ela está querendo ter, ela quer ter um rótulo para que ela se esconda por trás desse rótulo e justifique todos os seus comportamentos de vida. Existe isso, assim, eu já vi isso e eu acho que isso é muito triste, infelizmente, ter isso na nossa área, né? Mas tem muita gente nova aqui na minha página, tem uma pessoa perguntando sobre diferencial de tipo um para tipo 2. Eu sei que muita gente já sabe, mas eu acho que todas as perguntas são sempre bem-vindas. Queria que você falasse um pouco também. Perfeito. Então, transtorno bipolar, ele é espectral e ele é dividido em alguns subtipos. Então, a gente tem o transtorno bipolar do tipo 1, que é aquela pessoa que apresentou pelo menos um episódio de mania ao longo da vida. Costuma ter depressão, hipomania, mas teve pelo menos um episódio de mania. Não importa se foi há 10, 15 ou 20 anos. O transtorno bipolar do tipo 2 é aquela pessoa que teve pelo menos um episódio de depressão e um episódio de hipomania ao longo da vida. A gente também tem transtorno ciclotímico, que são aqueles indivíduos que ficam oscilando entre o polo de depressão e o polo de mania, mas sem nunca preencher critério nem de hipomania, mania óbvio, e nem de depressão, são os sintomas, e outros transtornos bipolares e doenças relacionadas, que daí tem os critérios, que são aqueles que estão dentro do espectro bipolar, mas eles não se encaixam em nenhum desses tipos. Isso. E só para esclarecer para ela, né? Então, assim, a mania, que é uma ativação do cérebro, porque eu sei que esse nome é um nome muito, às vezes, que incompreendido pelas pessoas, né? Maníaco do parque tinha transtorno bipolar? Não, até onde eu sei. Na verdade, ali estavam querendo usar essa palavra maníaco no sentido de psicopata, de monstro, de uma pessoa que tem outras coisas de comportamento ruins, né? E na verdade o maníaco nesse caso ele não tem essa conotação ruim, embora a palavra seja a mesma, então alguém pode ter essa visão, quer dizer um cérebro ativado anormalmente a partir de uma predisposição genética prévia. Então você nasce com essa tendência, em algum momento, por circunstâncias tais, uma inflamação acontece no seu cérebro e ele fica num estado como se estivesse sob efeito de uma droga, como uma cocaína, mas é espontâneo, é uma coisa que foi produzida assim, natural do próprio corpo da pessoa. E aí a pessoa vai ter uma mudança súbita de comportamento, vai ficar muito agitada e muito irritada ou agressiva ou até alegre demais.
e com comportamentos impulsivos, pensamento acelerado, falando sem parar, é claramente num estado anormal de comportamento para qualquer um que nem a conheça. Já a hipomania seria um quadro intermediário, mas na realidade ele é bem mais leve do que isso, porque ele passa batido durante anos, e ele é crônico, ele é mais longo, mais duradouro. Então é um quadro que acontece no meio das depressões de uma pessoa, sem que ela perceba que ela esteja alterada. Então ela vai vivendo uma vida de várias depressões, a hora que ela não está na depressão, ela geralmente está com algum grau de hipomania, porque tem graus também, espectral, né, como o João falou, e aí, na realidade, a pessoa ela é overactivity, ela tem um excesso de produção, de produtividade, ela tem um excesso de motivação, de planos, de energia e de irritabilidade também, mas menos impactante no meio. Só que a pessoa entende isso como um jeito de ser e uma forma de viver a vida, um temperamento, como se fosse um temperamento, né? E por isso que passa despercebido por muito tempo. E, bom, vamos a mais uma perguntinha que está por aqui. É, sempre essa pergunta ela aparece, mas eu acho que é relevante colocar. Bom, antes disso, só isso aqui. O meu primo tem transtorno bipolar tipo 1. Sempre após as crises de mania deles, sabemos que ele vive em períodos de depressão. Isso é normal? Então, o transtorno bipolar do tipo 1, assim como o tipo 2, você pode ter uma ativação que vem depois da depressão. Em alguns indivíduos podem ter uma depressão que vem depois de uma ativação. Então, isso pode acontecer sim. Isso mostra uma instabilidade, uma atividade ainda do transtorno bipolar e que tende a melhorar conforme você for estabilizando aquela pessoa. É interessante a gente buscar sempre os episódios depressivos, como eles se comportam, tanto no transtorno bipolar tipo 1 como tipo 2. Então, a melhora muito rápido, coloca um medicamento, a pessoa, de repente, ela apresenta uma melhora súbita, ou ela tem uma piora, de repente. Então, isso pode, de fato, ocorrer no transtorno bipolar. Isso. Eu apertei, né? Eu não estava muito familiarizado. Aparece para vocês essa pergunta ou só para mim está aparecendo? Para você está aparecendo também? Tá. Na realidade, eu acho que foi sem querer, então não sei se eu expus a pessoa, não sei se ela queria que expusesse assim, mas as próximas eu vou fazer sem mostrar o rosto e a pergunta, né? Mas a pessoa está dizendo, se ficar sem o medicamento, parte da medicação ou parte dela, por uma semana pode causar desequilíbrio. Então, pode, pelo seguinte, quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente costuma falar muito de polaridade. Então, o nome bipolar já fala um polo e outro, mas ele é muito marcado pela recorrência dele. Então, se você tira o tratamento, a pessoa, dependendo da predisposição dela, dos gatilhos que acontecem, ou até do tempo de duração desse medicamento no corpo, ela pode ter mais rápido ou menos rápido um outro episódio. Então, tem gente que tira o medicamento, uma semana depois recai. Tem gente que fica 1 mês, 2 meses, 3 meses bem e depois volta a deprimir ou apresentar um episódio de ativação. Então, de fato, realmente você pode ter uma piora depois de suspender a medicação. Vai, Oi? vai ter uma piora, né? Não tem como você ficar estável sem o medicamento. Exatamente. E aí, assim, uma coisa que eu acho que vale a pena falar é que, claro que alguns medicamentos têm efeito super imediato. Então, por exemplo, se a pessoa toma 800 miligramas de quetiapina e fica sem esses 800 miligramas de quetiapina, ela provavelmente vai ficar sem dormir.
E aí a complicação disso é que o sem dormir contribui até também para a piora do quadro dela. Então isso aí é um círculo que fica vicioso, é uma cascata, muitas vezes, esse tipo de coisa, né? A interrupção, né? Ou então, eventualmente, até esquecer o medicamento sem querer por uma viagem ou qualquer coisa. Então é bem delicado e tem que ficar de olho nessas coisas, né? E tem medicamentos, inclusive, que tem que ter cuidado o tempo que fica sem e na reintrodução, porque pode causar efeitos colaterais importantes. Então, até dou um exemplo da lamotrigina, um medicamento que ele é bem tolerado, ele é um medicamento com função antidepressiva, só que se você tira ele abruptamente e fica uns 5 dias, 7 dias sem usar e volta de novo de repente, você pode ter um risco aumentado de ter rasgo cutâneo, alergia da pele, por exemplo. Então tem que ter muito cuidado com os medicamentos de fato. Clozapina também, não é um medicamento que se você para, você tá lá com seus 450 miligramas, você para e volta de uma vez, pode ter chance de ter queda nas células de defesa no sangue, então vai ter que voltar no início. Então, olha o prejuízo de você ter que voltar para 25 miligramas de clozapina, depois 50, e subindo de novo no mesmo esquema que fez quando introduziu. Então tem que ter assim, essa informação ela é muito importante mesmo, assim, eu acho que até nunca tinha trazido essa informação, acho que talvez nas caixinhas apareceu, mas tem que ficar de olho. E fora que tem alguns remédios, por exemplo, o lítio. O lítio, ele é um remédio que se ele é retirado abruptamente, ele pode causar instabilidade de humor. Então, depressões. Então, assim, é um tipo de medicamento que é complicado, porque ele demora para fazer efeito, mas quando você fica sem, assim, de uma vez, isso pode ser muito prejudicial, causar uma instabilidade, né? Outros até que não, pois o paripiprazol, ele é um medicamento que demora 3 semanas para decair. Então, é, 3 dias, uma semana, vamos dizer assim, não estou dizendo para que a pessoa fique, entende? Mas numa eventualidade, numa catástrofe que a pessoa ficou sem, não vai ter um impacto tão negativo assim, né? Tem uma pergunta aqui sobre o papel de calmantes, como Rivotril e Frontal, no transtorno bipolar, se eles devem ser usados, né? Se eles tratam alguma coisa, para que servem? Então, quando a gente. Essa pergunta sempre vem, né, de paciente ou nas caixinhas. O grande frisson do uso dos calmantes é que eles fazem efeito na hora. Então, a pessoa quer usar porque às vezes está sofrendo tanto e aquilo que ela usa acalma o cérebro dela e ela quer continuar utilizando. E os calmantes, eles não têm um efeito só sedativo, eles têm sim também um efeito antimaníaco. Só que você não pode ficar usando o medicamento para tratar, para estabilizar aquela pessoa. Então, em quadros muito graves, que a pessoa ela realmente ela está, por exemplo, numa mania psicótica, internada, ou extremamente agitado, agressiva, até a gente pode lançar mão desses medicamentos, mas por um curto período de tempo, até que os medicamentos estabilizadores façam efeito. A grande questão é que, na prática, a gente recebe muita gente que faz uso crônico do medicamento, justamente escondendo debaixo do tapete uma depressão mista, por exemplo. A pessoa ela está desanimada, sem prazer nas coisas, mas com 6 miligramas de Rivotril. Ela usa o medicamento, né, não vou falar o nome, o clonazepam, para tentar acalmar o pensamento, acalmar a inquietação, e por si só isso não é interessante. Então, a gente pode utilizar, não é que realmente é proscrito, mas tem que ter um cuidado para saber quando tirar. Eu, basicamente, é uma conduta minha, eu tento evitar quando eu posso. Senão fica
clonazepam, né, etc. O prazolam está ajudando um pouco, daí você tenta estabilizar, daí você tira a pessoa, dá uma piorada. Mas é isso. Eu acho que isso aí. O tratamento mais perfeito é aquele que não tem calmantes, né? Enquanto o calmante estiver no meio do seu esquema de tratamento, é que ele está cobrindo a sujeira embaixo de um tapete, né? Tem uma psiquiatra que foi do Gruda, que me ensinou muito, a Aline Valente, e ela me falou uma frase assim, ela falou, Diego, o mundo só não sucumbiu porque ainda existem os benzodiazepínicos disseminados para aqueles que não sabem fazer diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem que pensar que isso aqui nós somos uma microesfera, né? De algumas pessoas que estão falando sobre bipolaridade, a maior parte das pessoas ainda que estão no universo do planeta Terra, elas estão sendo tratadas de qualquer jeito, infelizmente, e a maior parte delas com um quadro de depressão que não é de depressão realmente, é de bipolaridade. Por que essas pessoas ainda não houve um problema? Por que o mundo não sucumbiu? Porque existem antimaníacos que estão sendo prescritos junto com os antidepressivos, que são os calmantes. Como que a gente sabe disso? Porque fizeram estudos controlados com os calmantes para tratar a mania, no lugar dos estabilizadores de humor, e eles conseguiram tratar a mania. Então, eles são antimaníacos. E eles também são remédios que podem fazer a pessoa dormir, que pode fazer a pessoa relaxar, que pode tratar a convulsão, que pode fazer a crise de pânico melhorar. Então, eles têm uma função muito inespecífica no sistema nervoso, só que isso é bom, porque é um efeito imediato, então às vezes é necessário. Eu acho que sim, são medicamentos que revolucionaram, porque os que tinha antigamente eram os barbitúricos, que matavam as pessoas, porque o intervalo terapêutico deles era muito curto entre você pôr para dormir e a pessoa parar de respirar durante a noite. Então, isso revolucionou de fato na década de 60, 70 o tratamento, que na realidade só tinha basicamente isso antigamente, mas ao longo do tempo, de uma certa forma hoje, muita gente se sustenta na vida por conta desses medicamentos, só que de forma inadequada, porque faz um tratamento que você tem um antidepressivo e na outra ponta que você tem que ter um estabilizador para polo da mania, você usa um remédio que não é um remédio adequado, mas que trata temporariamente isso, né? Então, é como se eu desse para uma pessoa uma dipirona e fosse levando uma apendicite durante anos, né? E segurando a febre, mas o processo ele tá ali embaixo acontecendo e uma hora ele estoura, né? E chega para a gente com o diagnóstico muito comum de depressão ansiosa. Eu recebi o diagnóstico de depressão ansiosa, e daí vem com um monte de benzodiazepínico, que são esses medicamentos, junto de um monte de antidepressivo, e a pessoa acaba tendo que fazer isso para funcionar ao mínimo. Isso não está certo, ainda mais quando aquela pessoa ainda toma um estimulante de manhã, e daí toma um medicamento para dormir, um medicamento para acordar, um outro no meio da tarde para conter um pouco a inquietação, a aflição, e a gente não pode considerar isso um tratamento adequado. Aham. Nossa, tem muitas perguntas interessantes aqui. Tô vendo que o tempo já está se. Mas tem uma aqui que eu acho que é importante. Uma pessoa diz assim: ao aumentar a dose do medicamento, é normal a pessoa ficar semanas mal e depois melhorar de repente? Como que eu sei se isso melhora é efeito do remédio ou se é um episódio de hipomania? Complexa essa pergunta. Então, eu vou responder da seguinte maneira. Quando você tem, por exemplo, um transtorno ansioso, e você coloca um antidepressivo, na primeira semana que o seu cérebro está tendo contato com aquele antidepressivo, você pode ter sintomas quaisquer que sejam, não só efeito colateral, mas pode ficar um pouco mais ansioso, tem uns que atrapalham um pouco o sono. Só que quando você fala que você fica muito mal com aquele medicamento, eu estou considerando que seja um antidepressivo, e você melhora subitamente, melhoras súbitas de depressão, elas
são marcadores de uma depressão bipolar. Não é natural, não é esperado que uma depressão ela melhore rapidamente, não é esperado que você piore muito, às vezes com agonia, angústia, aumento do impulso, ideias suicidas. Isso não é esperado. E às vezes a gente escuta profissional falando, não, não, olha, aguenta aí que vai melhorar. E a pessoa está querendo morrer, pensamento aceleradíssimo, e a pessoa daí volta e dá mais benzodiazepínico para aguentar. Então isso não é de fato esperado. E a hipomania, que perguntou, ela sempre vem acompanhada de sintomas, um conjunto de sintomas, de ativação. Então, um aumento do humor, que pode ser também para irritabilidade, elação, aumento da energia, redução da necessidade do sono, pensamento acelerado, aumento do impulso, e tudo isso precisa ser avaliado num contexto para que a gente consiga fazer o diagnóstico. É, exatamente, né? E assim, claro, quando uma pessoa recebe um tratamento, é, ela vai ter um tempo para essa melhora. Então vamos supor que ela fez uso de lítio. Aí ela coloca na faixa terapêutica 6 semanas para isso mostrar efeito. O ácido valproico é a mesma coisa, 6 semanas depois que está na dose na faixa adequada. Um antipsicótico, como risperidona, um pouco menos. Uma semana, duas, o efeito ele pode aparecer. Quando você diz melhora subitamente, às vezes isso é um contraste do tipo, eu estava muito mal e aí aquele alívio veio. E aí eu fiquei bem melhor do que eu estava. E aí você pode interpretar isso como sendo uma melhora súbita, né? Mas às vezes não. Às vezes essa melhora súbita, como o João falou, é uma virada na realidade. A pessoa está ciclando de polo. Então, estar muito bem não necessariamente é bom, porque significa que vai ficar mal de novo daqui a pouco, né? Mas vamos supor que você melhorou, não foi tão rápido assim, mas você está com medo. Isso é uma hipomania, porque isso eu acho que acontece muito às vezes com os pacientes quando eles melhoram, né? Eles começam a ficar paranoicos quando a gente ensina essa coisa de que a mania não pode acontecer, que os sintomas da hipomania não podem voltar, porque senão vem de novo depressão, estados mistos e tal. Aí gera, de uma certa forma, essa paranoia, esse medo dos sintomas da ativação. E se essa melhora é uma hipomania na realidade, eu não quero ter a minha próxima depressão. Então as pessoas ficam muito às vezes nisso, né? Como saber? Primeiro, quais são os sintomas da hipomania? Você conhece? Você está ativada de noite, você está indo dormir 2 da manhã, querendo fazer coisas? Você está sentindo pensamento acelerado, dificuldade de concentração? Teve comportamento impulsivo em gasto, em sexo, em bebida, em trabalho, em exercício, em estudo, em compra, em jogo, o que for? Tá sentindo humor muito positivo e que você já sabe que às vezes não é bom isso, que isso previamente você já percebeu, ou então falta de paciência aos mínimos esforços, a irritabilidade, aos mínimos estímulos, a irritabilidade. Então você vai ver os sintomas. Eles estão presentes, ou eles não estão. Às vezes a pessoa só está se sentindo bem, né? É um estado de humor bom. Não é aumento de energia, é só um estado de humor bom. Então, acho que isso cabe a pessoa sempre se perguntar. E um ponto até mais, acho que importante também. Quanto mais tempo a pessoa vai ficando bem e não acontece nada, mais significa que é estabilidade. Significa que, ó, né? Porque é aquilo, quando é sintoma de pulmonia, oscila, né? Passa uma semana, oscila. No máximo 2 semanas já oscila de novo, né? Então você tá ficando bem. Uma pessoa às vezes vem um mês que ela tá estável e ela tá com medo e não tem sintomas da hipomania, isso é estabilidade. E quanto mais você for ficando, mais significa mesmo que é estabilidade, porque a instabilidade é o contrário disso, como o nome diz, é instabilidade, né? Mas eu sei que é difícil isso às vezes na prática, né, para as pessoas e tudo. É sim. E eu acho que até vale a pena também falar para essa pessoa que perguntou que muitas vezes acontece o oposto. Você coloca um lítio, por exemplo, que demora umas 6 semanas para estabilizar, e ela tem uma oscilação do humor no meio desse processo. E ela acha que é do lítio. Ela fala Aham. que deprimiu. E o lítio não deprime. Então tem que ter também uma paciência, uma ponderação do que é o quê.
em cada momento do tratamento. Uhum. Eu acho que para a gente fechar aqui, uma pergunta que eu acho que eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que ela é um alerta de saúde pública, inclusive. Estou lembrando de um paciente recente em que a gente conversou um pouco sobre isso. A pessoa pergunta se venlafaxina é um medicamento perigoso no transtorno bipolar. Bom, a venlafaxina é um antidepressivo que, se você for ver nos guidelines, dependendo do guideline que você utiliza, você vê que ele pode ser utilizado em depressões bipolares, principalmente do transtorno bipolar do tipo 2. Mas é uma medicação, é um antidepressivo muito forte no sentido de instabilizar. Então, se você pega os duais, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e os tricíclicos, que são medicamentos antigos, como, por exemplo, a amitriptilina, nortriptilina, entre outros, são medicações que tendem a instabilizar mais. Então, a palavra perigoso pode ser, sim, talvez utilizado nesse caso. Por quê? Porque a gente vê muitos indivíduos que têm transtorno bipolar, estão em depressão, colocam esses medicamentos e não é que a pessoa vai ter uma virada maníaca na maioria das vezes, ou seja, não é que ela vai para o polo da mania, mas ela vai piorar o curso da doença, vai ciclar mais, vai ficar mais mista. E existem antidepressivos que têm um menor poder de causar isso. Os duais, como a venlafaxina, têm um poder maior. Então, eu acho interessante falar para tomar cuidado muitas vezes, porque não é que você não possa usar algum antidepressivo, mas você precisa saber quando usar, em quem usar e principalmente quais os antidepressivos mais seguros para se utilizar quando indicado no transtorno bipolar. É isso aí, né? É isso aí. E, gente, uma coisa é muito importante. Às vezes, os pacientes mais esclarecidos não é a melhor palavra, mas mais interessados, eles buscam nas diretrizes, eles vêm me questionar. Tá escrito aqui que a lamotrigina tá sozinha na bipolaridade tipo 2, a fluoxetina, a lurazidona, a venlafaxina, os outros antidepressivos. E você fala que não. Que é o seguinte, as diretrizes, elas mostram que, para algumas pessoas, esses remédios foram usados em ensaios clínicos, em monoterapia, e eles mostraram um efeito antidepressivo. Ponto. É isso que esses dados estão mostrando. Porém, o transtorno bipolar não é um ensaio, né? Não é um ensaio de 6 semanas. A vida de uma pessoa com transtorno bipolar, ela tem milhões de semanas, milhares, centenas de semanas. Então, o que a gente chama a atenção muitas vezes sobre antidepressivos em monoterapia é porque a vida da pessoa com transtorno bipolar, ela não dura 6 semanas, que é o tempo desses estudos. Ela dura muito mais do que isso. E essa é uma doença dinâmica. O fato de um estudo ter mostrado que ele funcionou para um determinado grupo em 6 semanas, primeiro, não funciona para todos os grupos, é para um grupo. E o tempo você tem que olhar que foi de 6 semanas. E o que aconteceu depois dessas 6 semanas? Ninguém sabe, porque o estudo acabou. Então, e outra, lá embaixo tem um asterisco dizendo: esses pacientes não podem ter sintomas mistos. Se eles tiverem com ansiedade, aceleração de pensamento, irritabilidade, impulsividade, agitação psicomotora, eles não devem receber esse esquema de tratamento, o que não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas estão em depressão mista. Aí elas questionam por que que lá na diretriz está escrito, falando, você não se encaixa nisso que está escrito aqui embaixo na diretriz. Entende? Mesmo assim, alguns antidepressivos, como o João falou, especialmente a venlafaxina, a desvenla e a duloxetina, eles, mesmo assim, outros estudos mostram com tempo maior que eles têm capacidade de mais instabilidade do que... Então, assim, a pessoa, em geral, não vai ficar bem com esses medicamentos no longo prazo. Mais cedo ou mais tarde, a bomba vai explodir.
porque não são os medicamentos que estabilizam bem uma pessoa. É o perfil de medicamento que estabiliza bem uma pessoa no longo prazo da sua vida, né? Então, e outra, venlafaxina em especial, ela tem um alerta que vem na bula bem grande, tem um trecho lá gigante, quem quiser ler. Não vai dar tempo de ler aqui, mas eu li com um paciente outro dia. Ele deixa bem claro: este remédio aumentou ideias de suicídio em pessoas com menos de 25 anos. Então, essa faixa etária em especial, ela é uma faixa etária muito de risco, independentemente do diagnóstico. E ele diz: fique de olho para a emergência de irritabilidade, dificuldade de dormir, pensamentos anormais, pensamentos de suicídio, comportamentos estranhos, impulsividade. Ou seja, naquela época que foi feito o estudo de aprovação de venlafaxina, ninguém sabia o que era estado misto. Então não tinha como ela escrever pessoas com estado misto. Ela escreveu o que for que apareceu. E essas coisas que ela descreve são o estado misto. Então, irritabilidade, pensamento acelerado, dificuldade de dormir, está lá na bula. Então, esse é um tipo de medicamento. Esse e lamotrigina também, monoterapia, porque eles não cobrem, eles têm que estar protegidos pelo polo da mania, né? Sim, com certeza. E a gente vê muita gente na prática que instabiliza em uso da venlafaxina. Então tem que ter, como você falou, né? É uma questão de saúde. É, infelizmente, assim, muito eu acho que o raciocínio quanto mais grave a pessoa fica em depressão, o psiquiatra que sabe tratar bem depressão unipolar, ele faz o raciocínio que venlafaxina, às vezes combinado com mirtazapina, vai ser um bom tratamento. Só que esse raciocínio, ele é um raciocínio que está errado para o transtorno bipolar, porque não é uma depressão qualquer, é uma outra depressão. Então, eu acho que isso tem uma lógica, mas está equivocado neste contexto, né? E nem sempre mais remédios que têm um efeito que é muito antidepressivo, nesses quadros é melhor, porque o quadro está instável. Eu só vou fazer que o quadro ele se torne um super quadro instável, né? E não é isso que eu quero, né? Um super estado misto, que já era um estado misto, eu transformo ele num super estado misto e eu pioro ainda mais o sofrimento da pessoa. Exatamente. Muito obrigado, João, por ter estado aqui. De fato, gente, assim, nossa, foi excelente. Eu tenho certeza que se um dia eu precisar de um psiquiatra, eu teria o João como meu psiquiatra, porque ele é excelente, realmente, assim, tudo que você falou eu concordo em 100% e confio bastante no seu trabalho e agradeço demais por você existir. Eu fico lisonjeado, de verdade. Agradeço por estar aqui também. Acho muito importante o trabalho que você faz, né? De transmitir essas informações e conte comigo. Então tá bom, gente. Um abraço, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.